agora nós vamos fazer o braço, e eu vou usar o mesmo tom de pele. E nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, a gente começa, prende o fio e a gente faz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio, prender aqui o marcador no último ponto. E agora, nós vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos e terminar a carreira com 12 pontos. Então, no primeiro ponto, o primeiro aumento. No segundo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E aqui, por último, o sexto aumento. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas com 12 pontos baixos cada carreira. Então, são 2 carreiras de pontos sobre pontos com 12 pontos baixos cada uma delas. 2 carreirinhas de pontos sobre pontos finalizadas. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é uma carreira de diminuição. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição. E assim a gente vai até chegar lá no final. Última diminuição e nós fechamos essa carreira aqui com 8 pontos baixos. Agora a gente vai cortar o fio e a gente vai fazer uma troca de cores aqui. Nós vamos trocar para o dourado. O dourado que eu vou utilizar aqui é o fio encanto Slim, tá? Mas se você quiser usar o fio encanto também, só tiver ele, pode usar sem problemas. Aqui a gente já vai fazer aquela troca tradicional. Eu vou desmanchar aqui o último ponto. E aí, no último ponto, eu já pego o fio dourado. E aqui nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. E o meu escapou aqui. 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 8 pontos baixos. Então, é só fazer em dourado 2 carreiras de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos cada uma delas, pra gente fazer aqui uma espécie de punho antes de começar a fazer a túnica. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto em dourado. Eu não finalizei o último ponto porque a gente vai trocar de cor de novo. Então, agora eu vou trocar para branco. Então, a gente pega aqui o nosso fio branco. Não terminei de fazer o último ponto, então agora a gente troca para branco. Então, aqui a gente já puxa o branco, dá uma puxada no fiozinho dourado para fechar bem. E agora a gente vai fazer aqui algumas carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 8 pontos baixos, porque agora aqui a gente vai subir a túnica. Antes da gente continuar, a gente pode parar e colocar enchimento, tá? Então, não precisa pôr muito enchimento, pode ser bem pouquinho. Eu já vou colocar esses fios aqui pra dentro. E aí, à medida que a gente for crescendo o bracinho, a gente vai colocando mais enchimento. Então, aqui, nós vamos fazer 13 carreiras de ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha aqui é a carreira de número 8. Nós vamos fazer da carreira 8 até a carreira 20 de pontos sobre pontos em branco, tá? E aí, assim que a gente terminar, a gente já pode dar aquele nozinho no final e cortar o fio, deixando um pedaço maior para poder costurar. Então, vai ficar assim. Então, a gente vai aumentar aqui com 13 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 8 pontos baixos. Feito aqui as nossas 13 carreirinhas, então ficou assim o nosso bracinho. A gente pode colocar um pouco mais de enchimento, eu vou encher a minha ali. E aí, a gente faz o outro bracinho igualzinho a esse aqui, tá? Pra ficar os dois iguais. Bracinhos feitos, ficaram assim. Agora, a gente vai passar para nossa próxima etapa. Nós vamos fazer agora o véu da Nossa Senhora de Fátima. Então, nós vamos fazer aqui um anel mágico, 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos fechar. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, depois o quarto aumento, aqui o quinto aumento, depois, por último, o sexto aumento e acabou. Então, são 12 pontos baixos. Vamos puxar aqui para fechar bem o anel mágico. E agora, a gente vai fazer sequências de aumentos. Então, nós vamos fazer aqui, nessa primeira carreira, um ponto baixo e um aumento. Na próxima, na próxima carreira, 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3, depois 4. Então, a gente vai seguir fazendo aumentos até obtermos 4 pontos baixos entre os aumentos, tá? Então, essa daqui é a carreira de número 3, nós vamos aumentar até a carreira de número 6. Então, até obtermos 4 pontos baixos entre os aumentos. Eu vou fazer todas as minhas carreiras de aumento e já volto, na maravilha da edição, no segundo seguinte, com todas as carreirinhas prontas. Feitas aqui todas as nossas carreirinhas de aumento, então nós começamos com um ponto baixo entre os aumentos, depois 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 pontos baixos entre os aumentos e aqui por último 4 pontos baixos entre os aumentos. Na próxima carreira, também uma carreirinha de aumentos e nós vamos fazer 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e aqui um aumento. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Aqui o último aumento da nossa carreira. Então, nós fechamos essa volta aqui com um total de 40 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de carreiras com ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 6 carreirinhas de pontos sobre pontos. Então, são 6 carreiras sem aumento e sem diminuições. E todas elas com 40 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 6 carreirinhas de ponto sobre ponto, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 40 pontos baixos. E o nosso manto ficou assim. Agora, a gente vai medir aqui aonde que a gente vai descer esse manto. Então, a gente vai colocar essa marcação nas laterais aqui do rostinho, tá? Então, aqui eu não vou passar número de pontos, tá? Eu vou passar a medida. Então, a gente vai fazer esse manto por medida para diminuir a margem de erro, tá? Então, aqui eu coloquei do ladinho. Acho que aqui desce bem. Então, é só medir nas laterais da cabeça onde você quer que desce, tá? Se você quiser que ele fique mais fechado, que ele fique mais aberto, aí fica a seu critério. Eu vou colocar o meu assim. Aí, agora, nós vamos fazer carreirinhas de pontos baixos, né? Nesse caso, eu terminei aqui, eu vou fazer pontos baixos até chegar na primeira marcação ali que nós fizemos. Ó, então, pontos baixos até a gente chegar nessa marcação aqui. Chegamos aqui na marcação, nós vamos trabalhar agora com carreira de vai e volta, tá? Então, com carreira vai e vem. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o nosso trabalho e aqui eu vou trabalhar com meio ponto alto. Se você quiser fazer ele todinho em ponto baixo, pode também, tá? Não tem problema nenhum. Mas, né, aqui eu vou fazer meio ponto alto, que eu acho que rende mais e fica bom também. Ó, então aqui eu fiz um aumento
de meio ponto baixo, meio ponto alto. Agora eu vou fazer meio ponto alto até chegar lá na outra marcação, até a gente chegar nessa marcação azul aqui. E lá na marcação azul a gente vai fazer um aumento de novo, tá? Então, é só a gente fazendo meio ponto alto até chegar na nossa marcação. Cheguei aqui, vou fazer mais um aumento. Ó, então, um aumento de meio ponto alto. Então, ao todo aqui, ó, lembrando que eu não vou passar número de ponto, hein? É só medida. Eu fiz um aumento aqui no começo e um aumento aqui no final. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui uma corrente só para virar. Aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 meio ponto alto. E aqui a gente faz meio ponto alto até chegar lá no final dessa carreira. No final da carreira, mais um aumento. Chegando aqui no final, no nosso último ponto, nós vamos fazer um aumento. Ó, então, ficamos aqui de novo com um aumento no começo, um aumento no final. E aqui no meio, ponto sobre ponto. Aí, na terceira carreira, nós vamos fazer de novo mais uma carreira de aumento. Então, eu fiz uma corrente, virei o trabalho. Aqui, logo no primeiro ponto, a gente faz um aumento de novo. Ó, então, um aumento, tudo em meio ponto baixo. Meio ponto alto, aliás. Meio ponto alto, 2 meio ponto alto aqui. Aí, agora, a gente faz meio ponto alto até chegar lá do outro lado, né? Até chegar aqui. E aqui no final, a gente faz mais um aumento de novo. Chegamos aqui no nosso último ponto. Aqui, a gente vai fazer novamente um aumento. E agora, a gente vai medir, né? Pra ver se tá saindo certinho aqui na cabeça dela. Ó, e aqui eu acho que é isso. Ele veio um pouquinho pra frente, tá vendo? E agora, não precisa da gente aumentar mais. Agora, a gente faz carreiras retas, que eu acho que nessas carreiras retas, já dá pra gente tampar certinho aqui, ó. Essa partezinha aqui da frente, tá vendo? Acho que não vai precisar da gente aumentar mais, não. Então, ó, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. O manto dela é longo, né? Ele vai até a basezinha. Então, a gente vai fazer carreiras até a gente chegar, né? Mais ou menos aqui. Faltando uma carreirinha, porque a gente ainda precisa passar uma carreira de acabamento aqui em dourado. E eu vou fazer aqui, e aí eu já falo pra vocês quantas carreiras são necessárias pra fazer, tá? Porque esse aqui eu não testei antes, eu tô fazendo aqui junto com vocês, então nem eu sei quantas carreiras são. Mas eu vou fazer aqui e aí eu já falo pra vocês logo em seguida quantas carreiras foram necessárias, tá bom? Dei uma parada aqui pra poder medir. Até agora eu fiz 11 carreiras. Ó, então aqui nós estamos mais ou menos na cintura. Ó, então bem aqui na cinturinha. E aqui a gente vai fazer mais uma carreirinha de aumentos, tá? Porque essa parte de baixo aqui, ela é um pouco maiorzinha, então, pro manto poder fechar mais, a gente vai fazer 2 carreiras aqui de aumentos. Então, como nós estamos fazendo por medida, eu fiz aqui. Se você estiver fazendo meio ponto alto igual a mim, eu fiz 11 carreiras, ó. Então, aqui, uma, que é essa daqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Então, aqui eu fiz 11 carreiras, cheguei na cintura. Se você estiver fazendo pontos baixos, você vai fazer esses aumentos, essas 2 carreiras de aumentos, quando você chegar aqui, mais ou menos na altura da cintura, tá vendo? Ó, então aqui, do mesmo jeito que a gente fez os aumentos lá no início, a gente vai aumentar aqui. Então, eu vou fazer uma corrente para poder virar. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Nós vamos fazer meio ponto alto até o final e a gente vai fazer um aumento aqui no final. Chegando aqui no final dessa carreira, a gente vai fazer um aumento aqui no último ponto. Ó, então, fizemos 2 meio ponto alto no último ponto. E agora, uma corrente, vamos virar. E aqui, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Ó, então, aqui, um aumento.
E a gente faz a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Meio ponto alto até chegar lá do outro lado e chegando lá, nessa extremidade de cá, a gente faz mais um aumento para ele dar essa aberturinha aqui. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer um aumento, né? Fechando assim a nossa segunda carreirinha de aumento. Então, deu uma sutil elevação aqui, um sutil aumento aqui nas duas laterais. E agora a gente segue fazendo ponto sobre ponto. Se você quiser aumentar mais, fica a critério seu, tá? Eu não vou aumentar mais não, vai ficar só essas duas carreiras de aumento mesmo. Então, aqui eu fiz a corrente, vou fazer logo no primeiro ponto meio ponto alto. E assim eu sigo fazendo meio ponto alto por toda a carreira. Então, a gente vai fazer agora carreiras de meio ponto alto até chegar lá na barra. Ó, então, ficou assim. Nós estamos aqui, então a gente vai fazer carreiras de meio ponto alto até chegar aqui na base. Então, eu vou fazer as minhas aqui, eu já falo pra vocês quantas carreiras que ficaram. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas, e aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10 carreirinhas de pontos sobre pontos. Aqui eu vou cortar, porque eu tive que emendar o fio aqui. Ó, e aí, o nosso manto, ele tá assim. Ó, bem na partezinha de trás. Ó, eu não completei aqui, porque a gente vai fazer algumas carreiras agora, e aí vai completar essa parte que faltou. Só recapitulando, nós fizemos carreiras de ponto sobre ponto, chegou bem na altura da cintura. A gente fez duas carreirinhas aqui de aumentos, tá? Então, duas carreirinhas de aumento e depois a gente fechou com carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui no final, eu cortei o fio e dei o nozinho aqui. Agora, a gente vai fazer algumas carreiras aqui na lateral para dar uma uniformizada nesse nosso manto. E aí, nós vamos fazer assim. A gente pode emendar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Entre a emenda o término do capuz e o início da parte de trás do manto. Ó, então, eu emendei aqui e nós vamos fazer pontos baixos até a altura da cintura, tá? Aí, na altura da cintura, a gente passa a fazer meio ponto alto. Então, ó, nós vamos fazendo pontos baixos, tá? Sem segredo nenhum, só para dar aquela uniformizada aqui na lateral do nosso manto. Então, a gente vai fazendo pontos baixos até chegar lá na altura da cintura, aonde a gente fez aqueles aumentos. Vamos até marcar aqui, ó, a altura da cintura aqui. Ó. Aí, a partir daqui, a gente faz aumentos. A gente faz aumentos, não, a gente faz meio ponto alto até chegar aqui. Aí, na barrinha, a gente faz ponto baixo de novo. Vou fazer mais pra trás aqui, ó. Vou fazer nessa aqui, que é a última carreira antes de chegar os aumentos, né? Antes de começar os aumentos. Ó, então, a gente começa aqui. Então, vamos indo, ó. Vamos indo. Ponto baixo até chegar na altura da cintura. Ó, chegamos aqui na altura da cintura, vou tirar o marcador. E aqui a gente já faz meio ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer até a barra meio ponto alto, para ele ficar maiorzinho, mais abertinho nessa parte aqui. Chegando aqui no final, ó, fiz meio ponto alto. Chegando aqui embaixo, a gente vai fazer pontos baixos. Ó, então, eu vou fazer 2 pontos aqui na viradinha. E aí, pontos baixos até chegar no final, até chegar aqui desse lado. Chegamos aqui no final da carreira, já fiz os 2 pontos baixos ali no último ponto. E agora aqui, a gente começa a fazer meio ponto alto. Aí, a gente vai fazer meio ponto alto até na altura da cintura. E depois voltar para ponto baixo de novo. Então, a gente vai fazendo meio ponto alto até chegar lá na cintura que a gente já marcou aqui, né? E aí, lá na altura da cintura, a gente passa a fazer pontos baixos. Último ponto. Então, fizemos meio ponto alto até a altura da cintura. E agora, daqui até chegar aqui no início da partezinha que põe na cabeça, a gente faz pontos baixos, tá? Então, pontos baixos até o final. Chegando aqui no final,
Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar essa nossa carreira. Vou cortar o fio. Então, por enquanto está assim o nosso manto. Olha, ficou assim. E agora, a gente vai passar uma carreira de dourado aqui em volta, tá? Eu vou passar com a mesma agulha 3, tá? Eu não vou trocar de agulha, vou usar essa mesma que eu tô usando aqui. Vou emendar, pode ser aqui num ponto aleatório, eu vou emendar aqui na parte de baixo. E vou passar uma carreira de pontos baixos. Tá? Então, uma carreirinha de ponto sobre ponto por toda a volta, né? Finalizado aqui a nossa carreirinha. Eu só terminei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar o nozinho e esconder o fio. E com uma carreira fica bom, tá? Então, o nosso manto, ele ficou assim, né? Como é a Nossa Senhora de Fátima, o manto, ele é um pouco aberto. Eu alfinetei aqui os bracinhos, só pra gente ter uma noção de como que vai ficar. Ó, ele vai ficar assim, e aí a gente dobra essa partezinha aqui pra fora. Porque daí, quando a gente colocar ele todo e ajeitar, fica bem bonitinho ali na base. Ó, então, ele vai ficar assim, tá? Só pegando aqui na lateralzinha. E agora, a gente vai fazer o detalhezinho dourado pra colocar aqui na gola, tá? Então, eu vou só finalizar isso aqui pra gente começar a fazer a parte da gola. Pra fazer o detalhezinho no pescoço, eu fiz aqui 17 correntes. Se você estiver usando um fio diferente ou uma agulha diferente, você vai medir assim, ó, a quantidade de correntes que dê pra você dar a volta nessa partezinha aqui do pescoço, tá? O meu aqui ficou com 17 correntes. E agora aqui, eu vou fazer mais uma, né, 18 correntes. Aqui eu vou fazer um ponto baixo na segunda corrente a partir da agulha. Então, ficou 18 correntes e eu volto pegando na segunda corrente. E nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, para ele ficar meio que arredondado. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo, agora aqui um aumento. Aí, um ponto baixo e um aumento em todas as correntes. Finalizado aqui. E aí, ele ficou assim, ó, arredondado. E é isso que a gente quer. Vou deixar o fio mais longo um pouquinho pra gente poder costurar depois. E aí, agora, é só a gente fixar aqui no pescoço, na base do pescoço. E é importante a gente colocar ele bem alinhadinho na gola, né? Bem na divisa entre a parte branca e a parte marrom do pescoço pra ficar bem certinho, tá? Então, eu vou colar o meu aqui. Já volto para mostrar para vocês como que ficou. Agora, a gente vai organizar aqui para montar e fixar os nossos bracinhos. Eu cortei aqui 2 arames, tá? Esse aqui é um arame galvanizado. E esse aqui, eu cortei com mais ou menos com 22 centímetros. Vou colocar ele aqui em um dos bracinhos. Quem fez a Nossa Senhora das Graças é mais ou menos o mesmo esquema que nós vamos fazer aqui, tá? Então, caso você não tenha visto ainda o vídeo da Nossa Senhora das Graças, eu vou deixar no cardzinho que vai aparecer aqui no cantinho. Ó, então, eu deixei assim. E aqui, nós vamos dobrar bem no encaixezinho, quando termina aqui o bracinho, a gente vai fazer uma dobra. Ó, então, a gente vai dobrar o nosso arame, quase fechando, porque essa parte aqui a gente vai colocar dentro do corpo, tá? E aqui, ó, como ele ficou super magrinho aqui, a gente pode colocar enchimento em volta desse arame.
E aí a gente vai fazer a mesma coisa no outro bracinho, tá? Os dois bracinhos já estão prontos e agora é só a gente inserir lá no corpo. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver aonde exatamente vai ficar o bracinho aqui na lateral. Ó, medir certinho aqui aonde realmente vai ficar. E aí a gente vai inserir o nosso arame. E aí aqui é jogo de cintura, a gente vai organizando aqui. Ó, até a gente conseguir colocar tudo. E aí aqui a gente vai costurar essa partezinha aqui, escondendo o arame, tá? Então a gente dobra aqui e costura bem rentezinho, de modo que o arame fica bem escondido, tá? Então, antes da gente costurar, a gente verifica se o braço tá no lugar que ele deve ficar. E a gente coloca o outro bracinho também. Então, eles vão ficar assim. Agora é só a gente costurar, escondendo o arame aqui dentro do bracinho. Bracinhos fixados, costurei aqui, ó, e escondeu bem certinho a partezinha do arame. Ficou ali quase imperceptível, e é isso mesmo que a gente gosta. A gente já vai posicionar os bracinhos do jeito que eles devem ficar. Ó, então, vai ficar uma mãozinha em cima da outra. Então, ela vai ficar com os bracinhos mais ou menos assim, uma mãozinha embaixo da outra, tá vendo? E aqui agora a gente vai fazer o coraçãozinho pra colocar aqui. Agora nós vamos fazer o coração e eu vou usar aqui essa cor vermelha, é o 3583. E aqui vai ser bem simplesinho pra gente fazer esse coração. Nós vamos começar aqui com um anel mágico. Vamos prender aqui o ponto e nós vamos fazer 2 pontos altos. Ó, então aqui o meu primeiro ponto alto. E no próximo, o próximo é mais um ponto alto. Agora a gente faz um meio ponto alto, então eu dei a laçada, né, na agulha, ficou com 3 alcinhas. E agora eu puxo as 3 alcinhas de uma vez só. Agora, 2 pontos baixos, uma corrente, mais 2 pontos baixos, um meio ponto alto. E por último, 2 pontos altos. Um primeiro ponto alto e o segundo ponto alto. Vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Nós começamos com 2 pontos altos, fizemos um meio ponto alto, 2 pontos baixos, aliás, uma corrente aqui no meio, 2 pontos baixos, um meio ponto alto e, por último, 2 pontos altos. Antes de finalizar, nós vamos fazer uma corrente e aqui, por último, um ponto baixíssimo para finalizar o nosso coração. E agora a gente puxa o nosso anel mágico e ele fica assim, um coraçãozinho. Olha que coisinha mais fofa. Agora é só a gente arrematar esse fio que ficou solto aqui. Então, ficou assim o nosso coraçãozinho pronto para aplicar. Ó, então eu coloquei um alfinete aqui, o coraçãozinho vai ficar aqui e a gente vai fazer aquele enfeite verdinho para colocar aqui em volta do nosso coraçãozinho. Então eu peguei aqui um pedaço de verde, tá? Esse aqui é o verde bandeira. Eu vou colocar o número aqui para vocês que eu não tenho a embalagem dele aqui mais. Nós vamos fazer aqui no olhômetro mesmo, tá? A gente vai fazer correntinhas e alguns picôs. Ó, eu vou começar aqui com corrente. Então, aqui a gente vai fazer, vou fazer aqui 3 correntes. Aí, na terceira, eu vou fazer 2 correntes e prender com um ponto baixíssimo. Aí, eu continuo fazendo corrente de novo. Aí, eu faço mais 2 correntes e um ponto baixíssimo. Vou fazer alguns picôs, tá? Isso aqui vai ser meio que aleatório.
A cada 3, 2 ou 3, a gente faz um picô. Pra ela ficar como se fosse esses nozinhos assim, ó. Vou fazer um com uma só, uma corrente. E um picô de uma corrente só. 1, 2, 3. Aí aqui também eu vou fazer um agora de 2 correntes. Então assim, você faz do jeito que você gostar, do jeito que você achar que fica legal, né? Se você quiser fazer só a corrente também, sem picô, você pode fazer, tá? Então usa a sua criatividade. A gente vai fazer isso o suficiente para dar a volta. Eu acho que já até passou. Para dar meio que a volta aqui, passou. Foi grande demais. A gente vai ter que desmanchar. Eu fiz ao todo aqui, deixa eu contar para passar para vocês certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e aqui a última corrente, 17 correntes, eu fui intercalando picôs nessas 17 correntes. Aí aqui, toda essa parte a gente vai colar. Ficou assim os nossos detalhes depois de colados. E agora é só a gente acrescentar o tercinho aqui nas mãozinhas dela. O tercinho que eu vou usar aqui é esse mini tercinho aqui pronto, tá? Mas você encontra nas casas nos armarinhos em geral. Mas, né, se você quiser usar outro tipo, você pode ficar à vontade, tá? Então, ajustei o tercinho aqui, coloquei uma mãozinha bem em cima da outra, e aí eu coloquei o tercinho. Vamos fazer a coroa. Nós vamos começar aqui com o fio dourado, e nós vamos fazer 24 correntes. Eu tô usando aqui a agulha número 2, então é uma agulha um pouco mais fininha, tá? Então, pra fazer a coroa, a gente vai usar essa agulha mais fina. Então, vamos fazer 24 correntes. Depois dessas 24 correntes, nós vamos emendar aqui na corrente inicial com um ponto baixíssimo e vamos fazer 24 pontos baixos. Então, eu emendei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente para dar a altura do ponto. Nesse mesmo ponto que eu emendei, eu já faço o primeiro ponto baixo e assim eu dou a volta, pegando em cada uma das correntes e fazendo no final 24 pontos baixos. Feitos aqui os nossos 24 pontos baixos, e agora a gente vai, eu já emendei aqui no início com um ponto baixíssimo, e nós vamos fazer uma corrente e mais, logo no primeiro ponto aqui, um ponto baixo e mais 23 pontos baixos. Então, ao todo, nós vamos fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto, totalizando 24 pontos baixos. Feitos aqui os nossos 24 pontos baixos, e aqui chegamos na última carreira, e nós vamos emendar aqui com um ponto baixíssimo. E agora aqui, a gente não vai cortar o fio, tá? Eu vou deixar grudadinho ainda, porque a gente ainda vai usar esse fio aqui, e a gente vai trocar de cor. Nós vamos usar agora o vermelho. É o mesmo vermelho que eu usei para fazer o coração, tá? O 3583. E a gente vai fazer a parte de dentro da coroa, que é uma parte vermelha. Então, nós vamos começar aqui. Vamos colocar esse fio dourado aqui pra fora. E nós vamos começar, não precisa ser na emenda não, pode ser 2 pontos depois da emenda, só que só pegando nas alcinhas de trás, tá? Só pegando nas alcinhas de dentro. Nós vamos continuar aqui com a agulha número 2, ó, eu tô usando aqui a agulha 2. Nós vamos fazer 24 pontos baixos, tá? Então, só pegando nessa alcinha de trás aqui, ó, só nessa alcinha de trás e fazendo pontos baixos. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreirinha, já fiz aqui a emenda. E fiz também, deixa eu desmanchar aqui para voltar, uma corrente para dar a altura do ponto da carreira seguinte. Na carreira seguinte, nós vamos fazer
3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 e um aumento. E aí, nós vamos repetir isso por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. E aí, no final dessa carreirinha aqui, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Feita aqui a nossa carreirinha de aumentos, então fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos e fechamos aqui a nossa carreira com um total de 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, são 2 carreiras com 30 pontos baixos, né? Aí, aqui no começo eu fiz, deixa eu voltar aqui para mostrar. Eu fiz uma corrente, tá? Eu emendei com um ponto baixíssimo, fiz uma corrente para dar altura e vou começar logo aqui no primeiro ponto. E aí, nós vamos fazer aqui 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Feitas aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos, já emendei com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma corrente. E agora, a gente vai começar a nossa sequência de diminuições. Nós vamos começar com 3 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Na próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, depois 1 ponto baixo e uma diminuição. Tá? Então, aqui nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras com diminuições. Essa aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, a próxima com 2, depois a próxima com 1 ponto baixo entre as diminuições. Fizemos aqui as nossas carreirinhas de diminuições, meu fio tá enrolado aqui, deixa eu dar uma desenrolada, ó. Então, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições, depois 2 pontos baixos entre as diminuições, aqui por último 1 ponto baixo entre cada uma das diminuições e ficamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, aqui a nossa última carreira de diminuições, nós vamos fazer 12 diminuições. Ó, eu emendei com um ponto baixíssimo, fiz uma corrente para dar altura e agora aqui nós só vamos fazer diminuições. Então, ao todo, serão 6 diminuições. Então, aqui eu estou na segunda diminuição. E aqui agora falta só a gente fechar aquela partezinha ali com um anel mágico. Nós vamos fazer essa partezinha de baixo aqui, em dourado. Eu emendei aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma corrente, vou fazer um ponto baixo logo nesse primeiro ponto aqui. E aqui a gente vai subir correntinhas. Nós vamos subir aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. E aqui, nós vamos cortar o fio e dar um nozinho aqui na ponta. Ó, ele vai ficar essas correntinhas soltas, porque depois a gente vai prendê-las aqui no topo da nossa coroa. Agora, a gente vai ter que fazer mais 6 alcinhas com 11 correntes iguais a essas daqui. Nós vamos deixar 3 pontos e vamos inserir a nossa agulha aqui no 4º ponto. E aí, aqui, ó, a gente vai pular 1, 2, 3 e vamos inserir a nossa agulha aqui no 4º ponto. Aqui, nós vamos prender o fio, ó, prendi o fio. Vamos fazer um ponto baixo e nós vamos fazer 11 correntes. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Aqui eu vou deixar um pouquinho maior pra gente poder costurar depois. E vamos dar aquele nozinho aqui na ponta. Pronto. Esse aqui de baixo, a gente puxa ele pra dentro aqui, ó, pra ficar mais fácil da gente arrematar depois.
Ó, então eu vou puxar ele aqui pra dentro da nossa coroa, que ele fica mais escondidinho, dá pra gente arrematar aqui por dentro sem problema nenhum. Fiz o segundo. Agora, nós vamos fazer isso até inteirar 6 correntinhas dessa daqui. Então, eu vou pular 1, 2, 3, vou inserir a agulha aqui no quarto ponto. Deixa um pouquinho de fio pra gente poder arrematar depois. E aqui é a mesma coisa, eu vou prender o fio. Ó, prendi o fio, vou fazer um ponto baixo aqui pra poder segurar mais. E depois desse ponto baixo eu faço 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou deixar o fio um pouquinho maior e vou fazendo isso por toda a volta até inteirar as nossas 6 alcinhas. Finalizei aqui todas as 6 alcinhas, tá? Então, ficou todas as 6 assim, com correntinhas, né, de 11 correntes cada uma. Agora, a gente dá uma puxada, assim, pra dar uma uniformizada nas correntes. As alcinhas de dentro, eu já arrematei todas, tá? Então, eu dei nozinhos aqui, ó, na parte de dentro. E agora, a gente precisa só colocar todas essas pontinhas aqui pra dentro. Vai dar um trabalhão, mas no final das contas vai valer a pena e vai ficar bonito. Ó, então aqui, nós vamos pegar a nossa alcinha e nós vamos levar até o meio. Tá vendo? A gente pega aqui bem no meio. Todas elas, a gente vai inserir aqui no mesmo ponto, tá? Então, eu vou trazê-las aqui pra baixo. Ó, ela vai ficar assim. A ideia é que ela fique meio soltinha mesmo, tá vendo? Ó, aí eu vou fazer isso com todas as pontinhas. Vou colocar aqui na agulha. Vou levar ela certinho aqui e vou inserir no mesmo ponto que eu inseri a outra, bem no meio, né? Naquela parte bem no centro do anel mágico que a gente fechou. E aí, eu vou puxar aqui pra baixo. Passei todas as pontinhas aqui pra dentro, ó. E aí, ficou assim aqui na parte de cima. E agora, aqui, a gente vai dar um nozinho aqui, pra que todo mundo fique do lado de cá. Isso aqui a gente põe pra dentro, ó, e a nossa coroinha está ficando assim. Aí, agora, a gente coloca enchimento aqui. Então, essa coroa aqui, o diferencial dela é que ela vai enchimento. Pra dar o formato dela, né, bem certinho. Ó, e o ideal é que ele fique essa pontinha aqui, ó. Por isso que a gente fez aquele primeiro ponto baixo aqui, pra justamente pra ela ficar esse negocinho aqui da nossa coroa. Aqui eu vou fazer um detalhezinho na parte de cima aqui da coroa, pra ficar um pouco mais charmoso. Então, aqui, eu acho que eu vou pegar na terceira corrente, ó, na segunda corrente, antes do final, ó, e eu vou pegar em todas nessa segunda corrente. Pra gente fazer um detalhezinho aqui na parte de cima. E aí, ela vai criar como se fosse uma partezinha aqui em cima, ó. E aqui dá pra gente colocar uma pedrinha, dá pra gente colocar um enfeite depois. Lembrando que isso aqui é completamente opcional, né? Mas já que a gente colocou 11 correntinhas, pra ficar mais frouxinha, justamente pra gente fazer essa partezinha aqui. Agora, eu vou dar mais um nozinho aqui, pra ficar bem firme. É só a gente esconder essas pontinhas aqui e decorar a nossa coroa finalizada, que é a nossa coroa. Eu coloquei uns chatons aqui na parte de dentro, né, entre uma partezinha dourada e outra, mas
Mas essa decoração aqui, ela é completamente opcional, tá? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, com os materiais que você tiver disponível aí, tá? Então eu achei que ficou bem legalzinho assim. Então se você quiser fazer desse jeito, faça. Se você quiser fazer de outro jeito, fique à vontade também. Agora vamos para a montagem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fixar o manto. E aí, como nós vamos costurar a coroa, eu vou colocar a cola aqui no manto. Se você quiser costurar o manto também, fique à vontade, tá? Eu vou colar. Então, eu vou colocar só nas laterais, tá? Eu não vou colocar no meio, né? Nessa partezinha ali do fundo, ó, porque é ali que a gente vai costurar a coroa. Então, pra não ficar agulha pegando na cola e tudo mais, eu só vou colocar a cola aqui na lateral. E aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado pra colocar, pra ficar certinho, pra não ficar torto, né? Porque se ficar torto aqui na cabeça, ele vai descer torto. Então, aqui a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de colar. Ó, então, fixei aqui o manto. Ele vai ficar aqui no topo da cabeça. Ó, e aqui na lateral, se você quiser dar um pingo de cola aqui também pra fixar, eu vou deixar ele todo abertinho assim mesmo. E aqui agora, a gente vai alfinetar pra gente costurar a coroa. Ó, então eu vou posicioná-la, vou ver aqui aonde tá a emenda tá aqui, ó, então eu vou colocar a emenda pra trás. E aí eu vou posicionar aqui na parte da cabeça que eu quero que fique a coroa. E a gente vai alfinetar pra ficar certinho. Vai ficar assim. E agora, então, é só a gente costurar. Eu vou costurar com o fio Encanto, tá? Com esse fio dourado. E aqui pra costurar é muito simples, né? A gente vai pegar uma vez na cabeça, né? No caso aqui no manto, e uma vez na coroa. Ó, então aqui é bem simples, a gente vai passar uma vez na coroa e uma vez aqui no manto. Ó, uma vez no manto. E aí a gente vai fazendo isso por toda a volta da coroa, lembrando de sempre observar se tá ficando reto, tá? Se a coroa não saiu da nossa marcação que a gente colocou. Então é só fazendo isso pela volta toda. Costurei toda a coroa aqui, e aí ela ficou assim. Eu também dei uns pinguinhos de cola aqui pra segurar o tercinho, tá? Pra ele ficar assim em cima da mão, ó. Pra ele ficar assim em cima da mão e não ficar saindo, tá? Então, eu dei uns pinguinhos de cola bem aqui em cima, acho que tem 2 ou 3 pedrinhas aqui só fixadas, o restante tá tudo solto, tá? Mas pra ele ficar com esse aspecto de soltinho mesmo. E ficou assim, já etiquetei, né? Já coloquei minha etiqueta aqui. E ficou assim a Nossa Senhora de Fátima. Gente, olha que amor que ficou essa santinha. Nossa, ela ficou muito fofinha. Ai, eu amei o resultado. E você gostou de executar essa Nossa Senhora de Fátima? Me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver o resultado do seu trabalho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Assistam os outros vídeos do canal, tem diversos outros santinhos e outros tipos de amigurumis também. Se você não for inscrito, já se inscreva. E se você quiser e puder, seja membro desse canal e ajude ainda mais o meu trabalho aqui na internet.